Fala pessoal, começamos mais uma videoaula agora sobre a origem e as fases do sistema capitalista. Tá? Capitalismo que surgiu com a decadência do sistema feudalista lá no século XV, né, com as grandes navegações. Tá? Algumas potências europeias acabam se lançando aos mares em busca aí de matéria-prima e metais preciosos. Então eu noto aí a expansão da Europa para a Ásia, né, e para outros territórios. Bom, durante esse período, então, né, por conta desse acúmulo de matéria-prima e metais preciosos, eu tenho aí o enriquecimento de várias metrópoles europeias. Tá? Então eu tenho a expansão do contato comercial dos países europeus com o resto do mundo e um acúmulo de capital, né, por parte aí de alguns agentes responsáveis por essa expansão. Tá? No capitalismo industrial, que ocorre aí no final do século XVIII, na Inglaterra, tá? Eu tenho uma mudança bem radical no modo de produção, certo? A Inglaterra, que tinha aí grandes jazidas de ferro e de carvão, responsáveis por essa mudança, ela sai na frente, né, e muda todo o modo de trabalho existente aí no seu território. Então eu tenho uma saída em massa de pessoas do campo para as áreas industriais, certo? E nas indústrias agora eu tenho uma mudança onde eu tenho uma especialização de trabalhos, né? Então começa a haver aí uma especialização, né, na hora da produção, onde cada funcionário era responsável pela produção de um determinado parte desse produto. Tá? E a Revolução Industrial, período aí que ficou conhecido, o capitalismo industrial, ela também vai ser responsável pelo surgimento das cidades. Né? A partir do momento que as pessoas começam a se aglomerar num único ponto, né, de trabalho, que são as indústrias, começam também a surgir áreas residenciais ao entorno, logo em seguida áreas comerciais, e, consequentemente, o surgimento das cidades. Tá? Foi um período onde passou a haver uma necessidade de expansão do comércio, certo? Uma vez que a produção se acelerou muito. Então, por conta aí das máquinas a vapor, né, eu tive um aumento da produção em escala nunca vista antes, certo? Isso aí fez com que houvesse a necessidade das potências europeias, porque se iniciou na Inglaterra e depois se espalhou para outros países europeus, né, e mais tarde para os Estados Unidos, Japão, tá? Mas havia essa necessidade de levar esses produtos para outras partes do mundo. Tá? Uma coisa interessante também de se notar nesse período foi a exploração do trabalhador. O trabalho infantil era permitido na época, né? Mulheres grávidas, não existia nenhuma lei trabalhista que garantisse aí um mínimo de dignidade para esses trabalhadores. Tá? Então foi nesse período também que começam a surgir os sindicatos, né? Em busca aí de mais garantias para esses trabalhadores. Tá? Foi nesse período também que a exploração do meio ambiente aumentou numa escala também nunca vista antes, uma vez que a produção aumentou, né, a exploração do meio ambiente aumentou junto, né, na mesma proporção que aumenta aí essa produção. Tá? E a terceiro é o capitalismo financeiro, né, a terceira fase aí do sistema capitalista. Tá? No capitalismo financeiro, ele vai surgir após a Primeira Guerra Mundial, 1918, quando empresas que estavam ligadas ao setor financeiro, aos bancos, elas conseguiram ter uma sobrevida maior do que outras empresas. Né? Então elas conseguiram sair desse período conturbado, né, fortalecidas, e acabaram se aproximando mais dos bancos. Então nós temos aí a união de agentes ligados ao setor empresarial e ao setor financeiro. Tá? E isso aí, essa característica
que vai ser muito forte nesse período, tá? Juntamente com os avanços tecnológicos, né, que vão permitir e vão aí impulsionar com que essas empresas busquem auxílio de capital, né, da própria população dos seus países. Então, muitas empresas acabam aí cedendo cotas, né, de suas empresas nas bolsas de valores. E investidores passam a fazer parte desse desenvolvimento empresarial, né, de algumas empresas. Tá? É interessante nós também falarmos que o acúmulo de capital, desde a primeira fase do sistema capitalista até agora o capitalismo financeiro, né, ele se deu assim cada vez mais, uma maior proporção, né, tanto que hoje existem empresas que têm muito mais dinheiro do que muitos países, né, países em conjunto, ainda mais. Né. Então eu tenho Microsoft, a Apple, né, entre várias outras, principalmente ligadas à tecnologia, né, a Tesla, que acabam aí tendo um acúmulo de capital que é bem superior a de muitos países aí em conjunto, né? Bom, esses foram os três fases do sistema capitalista. Espero que tenham entendido, gente, tá? Ficamos aqui, até uma próxima.